Boa noite. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco, nos iluminando, nos amparando na noite de hoje. Nós vamos falar sobre o capítulo 113, que foi lido pelo Nivaldo na introdução do nosso estudo da noite de hoje. Essa passagem de Lucas, do capítulo 8, versículo 48, se refere à mulher que sofria de hemorragia. Havia 12 anos. E ela, ouvindo falar de Jesus, ela sentiu uma vontade muito grande de conhecê-lo, e ela tinha certeza que se ela tocasse nele, ela seria curada, né, daquele mal que a acompanhava. E ela já havia tentado de tudo, todos os recursos que ela tinha para que ela sarasse daquele problema da hemorragia, né? Então, quando ela soube que Jesus estaria lá pela cidade, ela vai até Jesus. Jesus estava passando numa multidão muito grande, muitas pessoas o envolviam, né? E ele passando naquele meio de pessoas, aquela mulher conseguiu se infiltrar e por trás tocou Jesus. E Jesus diz: quem me tocou? Os discípulos viram para ele e falam: vê a multidão, como vamos saber quem te tocou? E aí Jesus diz que essa mulher que o tocou tirou dele, né? E a mulher, sabendo que era ela, chega até Jesus, ajoelha aos seus pés e diz: mestre, fui eu que toquei por conta disso, disso, disso. E aí Jesus fala para ela: a tua fé te curou, vai em paz, né? Então, antes da gente comentar sobre esse estudo, é importante a gente lembrar, fazer um retorno histórico dessa passagem. Pela lei, a mulher, nesse período, né, que ela está com processo de fluxo sanguíneo, né, ela é considerada uma pessoa impura, né, naquele período. Aquela mulher era impura por 12 anos. E uma mulher impura, uma pessoa impura, tudo que ela tocava era impuro. Ela era isolada socialmente, ela era afastada do convívio das pessoas. Ela não podia nem tocar nas pessoas, porque as pessoas, quem ela tocasse, também eram pessoas imundas. Então, aquela mulher não podia ter esse convívio social. Então, vamos imaginar a situação dessa mulher durante 12 anos, nesse processo. Ela ficou isolada, sozinha da sociedade, ela não podia entrar no templo para orar, né? Então, aquela mulher estava excluída de todas as coisas, de todas as situações, até dentro do seu seio familiar ela estava excluída. Então, aquela mulher sofria muito, porque ela vivia basicamente sozinha, porque ela não conseguia conter esse fluxo sanguíneo. Então, em função disso, ela solicitava ardentemente esse processo de cura, ela solicitava muito e utilizou todos os recursos. Além dela viver isolada, certamente ela também vivia envergonhada e humilhada pela situação que ela vivia, né? Então, quando essa mulher é curada por Jesus, uma nova oportunidade se abre para ela. A cura representava o ingresso dela no mundo social, mesmo que esse ingresso fosse apenas religioso. Para nós, hoje, no século XXI, mas ela só podia ir à igreja, mas era o ápice do movimento social da época, né? Era poder participar do culto, poder ter esse momento social, principalmente naquela sociedade. Então, essa mulher desejava ardentemente esse processo de cura. Então, a gente, quando vai falar dessa passagem, tem dois pontos que a gente pode levantar para a nossa reflexão da noite de hoje. Jesus estava andando em meio a uma multidão, e eram muitas pessoas que encostavam nele. E por que ele sentiu somente o toque dessa mulher? Porque outras pessoas certamente o tocaram, né? No meio de uma multidão, todo mundo encosta na gente, toca na gente. Então, por que ele sentiu o toque somente dessa mulher? Seria um primeiro ponto da nossa reflexão. E o outro ponto da nossa reflexão é o poder da fé dessa mulher, que, tocando Jesus, imediatamente é curada, né? Ao longo da história da humanidade,
a gente observa que a fé ela esteve sempre relacionada ao fator religiosidade, né? Sempre ela esteve ligada a um culto religioso, a uma forma de demonstração religiosa. Com o Espiritismo, Kardec vai nos descortinar sobre a fé de uma forma diferenciada. Kardec vai nos dizer que a fé é muito mais que religião. A fé, ela é uma força inata, ela é uma semente que nós recebemos. E como essa força que a gente recebe, essa energia, essa semente que a gente recebe, ela precisa ser desenvolvida. E ela é desenvolvida ao longo das nossas vivências, dos nossos processos reencarnatórios, né? Ela é inata, só tem o germe. E as nossas vidas vão fazendo com que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo essa energia, essa fé, essa semente. Ter fé é sentir. Fé é um sentimento. A gente sente aquela força que vem de dentro da gente, né? Então, Kardec diz que não é prescrito, não tem como dizer, tenha fé, se você não trabalhar esse sentimento dentro de você, como a gente tem que trabalhar o amor, como a gente tem que trabalhar o perdão, como a gente tem que trabalhar todos os outros sentimentos. A fé é um desses. A fé é tão importante nesse processo que Paulo de Tarso, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer das 3 virtudes essenciais. E ele fala da fé, da caridade, ou amor, e da esperança. Então, a fé é uma das virtudes essenciais que a gente precisa desenvolver. Emmanuel nos diz, no livro Fonte Viva, que a fé é a inspiração divina. Ela é diferente da crença. Ela é diferente porque ela desperta nos homens os sentimentos nobres que o encaminham para o bem. Então, a fé ela é muito mais que uma religião. Ela é algo muito mais forte dentro de nós. Lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, a fé é tão importante que Kardec dedica um capítulo inteiro para falar sobre a fé. E é o capítulo 19, a fé que transporta as montanhas. E nesse capítulo ele vai falar do poder da fé. E ele diz que, no item 2, a fé confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos. A energia, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Então, a fé ela é muito importante. E no capítulo ele vai discorrer diversos temas sobre a fé. E essa energia dessa mulher fez com que ela mobilizasse a sua cura, fez com que ela movimentasse para que ela se curasse. Hoje, a ciência, quando ela estuda, porque hoje a gente percebe que existem coisas que a gente não consegue explicar e a ciência busca explicações. Ela hoje está buscando esse reencontro com a religião, né? Então, nós já temos pesquisas que estudam o que acontece na atividade mediúnica, como é que o cérebro funciona, o que acontece na transmissão de passe. Nós temos um fotógrafo muito conhecido que fotografou a molécula da água depois da prece. Então, ele pôde fotografar a modificação e a influência da prece na molécula. Então, hoje a gente já tem a ciência pesquisando essa área, né, dentro da religiosidade e esse papel que a religiosidade desempenha dentro do ser humano, para o ser humano. Então, uma pesquisa desenvolvida nos anos 2000, com mais de 50 mil pessoas, dividiu em 2 grupos, o grupo de pessoas que frequentavam um culto religioso e o grupo de pessoas que não frequentavam esse grupo religioso. Essa pesquisa aconteceu numa universidade da Califórnia e durou 3 anos. Qual a conclusão que ela chegou? O grupo que tinha fé e frequentava um grupo religioso constatou que a taxa de mortalidade era muito menor. Constatou que este grupo tinha uma tendência menor à depressão e, quando entrava em depressão, saía mais rapidamente desse processo.
Era um grupo com menor tendência aos vícios, principalmente ao alcoolismo e qualquer outro, com menos tendências suicidas e com maior facilidade para enfrentar doenças traumáticas, sofrimento e as perdas. Então, a gente observa que a fé realmente ela é muito poderosa e ela é muito necessária para a nossa vida. Como que a gente vive sem uma confiança em algo mais forte, que possa nos superar e que possa nos ajudar a nos superar, né? A gente observa, conversando a semana passada com uma pessoa, ela me diz, não, eu fico observando como as pessoas conseguem as coisas e outras não, vão pelo mesmo caminho e não conseguem porque não tem essa força, essa energia de passar por todos os obstáculos, de enfrentar tudo com a certeza que vai vencer, desiste no caminho, porque neste caminho aqui, a pessoa obteve sucesso no meio. Daqui para trás, eu não quero vivenciar o que ela passou. Eu quero colher só os frutos que ela está colhendo. Mas as horas de sono que ela não teve, mas os dias de sacrifício pessoal que ela teve que fazer, nada disso eu quero fazer. E ela teve força, e teve esperança, e teve energia para passar essas horas sem dormir, para passar esses dias sem se alimentar e fazer todos os sacrifícios que foram necessários para que ela obtivesse esse sucesso e conseguisse caminhar. Mas a nossa história só lembra dos frutos colhidos, né? E aí todo mundo acha que vai chegar lá e na primeira semana vai obter os frutos e na primeira oportunidade vai ficar igualzinho a pessoa que está nos inspirando. E na realidade não é isso que acontece. Essas pessoas, elas se doam, né? Elas, em todas as áreas do sucesso que se busca. Se eu quero a minha saúde, se eu estou doente, como essa mulher da passagem do Evangelho, ela tinha a sua força, algo a impulsionava, ela tinha certeza que ela ia conseguir se curar. E essa certeza é que faz a gente se movimentar, é essa certeza que faz a gente agir, é essa certeza que faz as pessoas caminharem e atingirem os objetivos dela, igual a essa mulher. Mas como isso se dá? Como que isso acontece? Isso é uma coisa que acontece só com alguns? Não, isso responde a uma lei. A uma lei que uma lei natural, uma lei criada por Deus, que faz com que a gente mobilize as energias do próprio universo, né? O Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele explica como que a fé age. Ele nos diz que a fé tem uma ação magnética muito grande, muito forte, e é essa ação magnética que nos impulsiona. E ele vai dizer que essas ações, no caso da cura, vão mobilizar as moléculas que formam todo o nosso corpo. Então, aquela força, aquela determinação modifica as vibrações dessa pessoa. Quando modifica as vibrações, ela modifica os pensamentos. Então, ela começa a pensar positivamente, para que aquele desejo se realize. Então, ela começa a mobilizar essas modificações no seu pensamento. O seu pensamento começa a vibrar e produzir energias que vão modificar os processos químicos do próprio corpo. Então, ele, com seus pensamentos, começa a imantar as suas moléculas e essas moléculas começam a modificar o seu funcionamento. Elas começam a vibrar diferente. E aí, esse processo se dá dos neurônios para todo o corpo, produzindo uma energia propícia à cura, propícia ao alcance do seu objetivo. Só que sozinho ela não consegue. Ela necessita do concurso do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É essa graça divina, esse fluido do qual nós estamos imersos,
que é o fluido criador de todas as coisas. É o fluido divino. Alguns vão chamar de sopro divino. É essa energia. Então, esse pensamento faz com que ela modifique a vibração das suas energias. Como o pensamento é energia, ela vibra e ele se expande. Como ele está carregado de vontade de melhorar, de curar, ele encontra com essa graça divina, que é o fluido cósmico universal, que nós todos estamos imersos. Kardec vai dizer que nós estamos como numa piscina. Tudo aqui é fluido cósmico universal. Então, é essa graça maravilhosa que nos envolve. Então, essa vontade impulsiona, produz as condições necessárias de encontrar com esse fluido que tem a energia curadora. Quando ela absorve esse fluido, ela consegue trazer para si essa energia curadora. Então, o que acontece não foi um milagre, o que acontece foi um processo natural da lei. E é tão interessante a gente observar que naquela multidão toda que tocava Jesus, apenas ela conseguiu esse processo. Então, quando Jesus diz, quem me tocou, é porque Jesus sentiu que saía dele esta energia. E os outros que o tocavam não conseguiam tirar de Jesus essa energia. Por isso ela se cura. Claro que nós estamos falando de um espírito extremamente evoluído, o guia e modelo da humanidade. Emmanuel vai nos dizer que de Jesus emanava essa energia de amor, que Jesus foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, a expressão substancialmente divina do amor. Então, tem um diferencial muito grande, mas todos ali estavam tocando em Jesus, mas ela conseguiu, porque ela proporcionou, pela sua vibração, pela sua vontade, captar essas energias. Por isso Jesus sente e diz, quem me tocou? Quem tirou de mim? Porque ela conseguiu tirar dele essa energia. Lucas, no capítulo 6, ele diz que de Jesus saía a virtude que curava a todos. Então Jesus, pelo seu amor, por ser essa expressão sublime, ele emanava esse amor por todos os poros, até pela própria veste, porque a mulher toca na veste dele. Quem tocou na minha veste? Porque é energia, e essa energia se expande. É o amor de Jesus. Expandiu e ela conseguiu promover as condições para receber e ser curada. Daí a gente vê a importância da fé no nosso processo de cura. Daí a gente vê a importância da fé no nosso processo de revitalização, de renovação dos nossos fluidos energéticos. A pessoa alegre, a pessoa que tem alegria de viver, que tem gratidão de viver, mesmo quando passa por dificuldades, ela consegue produzir uma energia melhor, que faz com que ela melhore. E essa energia que ela produz faz com que ela esteja cada vez mais forte. Eu tenho, a minha avó ainda está viva, ela vai fazer 93 anos este ano, e ela é uma senhora bastante lúcida. E quando ela é muito alérgica, então ela só toma chazinho para dor de cabeça, chazinho para febre, tudo dela é chá. Ela tem uma fé muito grande no poder curador dos chás. E eu fico rindo porque eu falo, vó, o chá ajuda, mas o que cura a senhora é o seu pensamento. Porque ela, quando sente mal, ela fica assim, eu sou filha de Deus, obrigado, meu Deus, porque eu sou saudável, porque eu sou sua filha. E ela vai falando essas palavras e a danada não melhora. Então, é uma coisa muito forte esse poder de pensamento dela, E ela repete todos os dias.
E eu costumo dizer, vó, a coisa que eu aprendi com você foi a gratidão, porque ela é muito grata, ela gosta de viver. E a gente pensa, eu brinco com ela, você vai morrer de repente daqui 20 anos, porque ela tem uma alegria de viver, ela tem uma força de viver, e isso faz com que ela seja uma pessoa saudável, uma pessoa lúcida, uma pessoa produtiva aos 93 anos. Então, essa energia é necessária para que a gente cresça e que a gente desenvolva. É essa a proposta. Então, quando Emmanuel, na lição de hoje, diz a tua fé, ele está falando da importância da gente desenvolver essa energia dentro de nós, essa semente, de forma que a gente possa, a gente mesmo, nos curar das nossas dores. E aí, no finalzinho do parágrafo, ele traz uma recomendação muito importante, que o fluido cósmico está aí, todos nós aqui estamos imersos nele, né? Essa bênção divina. Todos nós, para reencarnarmos, tivemos o concurso de espíritos superiores que avalizaram a nossa reencarnação. Todos nós temos mentores espirituais que nos guiam, temos espíritos amigos que nos orientam. Então, todos nós estamos amparados neste processo. Mas, se nós não desenvolvermos essa força, essa vontade, esse querer, nada disso vai fazer com que a gente saia desse processo que nós estamos. É essa vontade de crescer que a gente precisa desenvolver dentro de nós. É que vai fazer com que a gente evolua, com que a gente rompa essas barreiras da cristalização de hábitos que nos levam às doenças. É esse o processo que a gente precisa, não é? Então, é essa força, é essa vontade de vencer, de crescer, de evoluir que vai fazer a gente andar. E a isso nós chamamos fé. É simples? Não. É difícil, mas é necessário a gente desenvolver. É necessário a gente fazer esse trabalho íntimo. É necessário a gente cultivar esses bons pensamentos, porque são esses pensamentos positivos que vão modificar a vibração e a produção química das nossas energias, fazendo com que a nossa energia melhore e com que a gente tenha ânimo. Ânimo para toda e qualquer dificuldade que tivermos que enfrentar na vida. Né? Essa é a nossa cura, porque a doença que a gente tem enquanto encarnado, ela é para fazer com que a gente saia do lugar, porque a gente se cristaliza naquela posição e não quer caminhar. Então é ela que vem para nos movimentar, para nos impulsionar. Não é que Deus olha para a gente e fala assim, eu vou fazer a humanidade sofrer. Não, porque Deus é Pai, é amor. Ele não quer isso para os seus filhos. Mas a gente se cristaliza, e para que aquele cristal se quebre e a gente anda, a gente precisa de alguma coisa que nos empurra, né? Então é esse o papel da dor na nossa vida. Mas a gente precisa desenvolver essa energia, essa vibração de amor, de vontade, de superar, de vencer, né? De construir para nós coisas boas, para os outros coisas boas, porque no mundo, as energias, assim como eu emito energia vontade de crescer, de curar para o cosmo, e quando eu recebo junto com ela, com esse fluido cósmico, a energia curadora, quer dizer então que o que eu emito, eu recebo. Então, se eu emito coisas boas, elas vêm dobradas para mim. Então, é esse o ensinamento da noite de hoje que Emmanuel nos traz. Que a gente aprenda que fé é muito mais que religião. E que a gente precisa desenvolver essa vontade. E é por meio de um trabalho consciente, é um trabalho de despertar, que a gente precisa estar constantemente, olha, eu vou vencer, eu vou fazer, eu sou assim. E vamos vibrando e construindo essas energias boas para nosso crescimento, para a nossa melhora, para o nosso engrandecer moral e espiritual. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Muito obrigada a todos pela paciência.